Bem-vindos ao podcast Travessias do Medo, ao TSDM, Travessia, Diálogo, Sentido e Movimento. A travessia todos nós temos, o movimento transforma o medo em ação, o diálogo são conversas que nós vamos ter aqui no podcast que dá sentido à vida. Vão ser conversas, histórias reais, em que cada um vai trazer a sua experiência e que o objetivo é que também inspirem vocês e de alguma forma vocês se conectem também com a história ou que aprendam algo diferente. E o objetivo é tornar uma história que poderia ser desafiante ou até paralisante, mas que foi transformada numa inspiração. No episódio de hoje, atravessamos juntos mais uma travessia consciente e com sentido. Bem-vindos ao podcast Travessias do Medo. E hoje temos aqui uma pessoa muito especial e é o primeiro episódio, por isso vai ser a estreia, que é a Joana. Muito bem-vinda, Joana. Obrigada, Eduarda, muito obrigada. E diz-me, antes de eu te apresentar, quem é a Joana? Bem, a Joana é uma pessoa muito feliz, é uma mãe grande e alguém que adora viver também e que também tive a minha travessia, como todos nós, mas de uma forma apaixonante. Tento fazer tudo de uma forma apaixonante. Eu acho que é o que melhor me define e o que melhor me designa, honestamente. Ok, muito bem. E agora falando de quando nós nos conhecemos, que foi em 2021, foi numa certificação de coaching. Exato. Com o Adelino Cunha. Exato, I Have the Power. Exato. E que eu só conhecia o Adelino Cunha. Eu igualmente. Ninguém da turma, não conhecia ninguém da turma. E então aquele momento da nossa apresentação, que foi bastante impactante para mim, e que eu quero-te pedir que tu fales sobre esse momento. Então é o seguinte, eu vou ter que ir um bocadinho atrás, mas serei breve. Em outubro de 2019, uma pessoa muito querida convidou-me para assistir a uma palestra do Dr. Adelino. Fui, adorei aquilo, a sala cheia, aliás, incrível, uma energia incrível, e depois muito do meu género de crenças, de forma de estar, um homem com experiência de vida, um homem de família, um homem católico, tudo isso me fascinou bastante. E então, quando acabou isso, eu disse, um dia vou fazer uma formação com este senhor, gostei imenso, mas longe de mim de pensar, nessa palestra foram faladas imensas situações, e uma delas foi efetivamente algo que veio a acontecer comigo um mês depois. Que foi a doença, que o Dr. Adelino fala publicamente, da sua mãe. Passa todo aquele turbilhão na minha vida e, precisamente em setembro de 2021, certo? Eu faço anos em setembro, mas isso é anual, não foi só em 2021. O meu marido oferece-me esse presente, que é precisamente a certificação. Só para perceberes como é que eu fui lá ter. Pronto, ali chegada, eu tinha acabado de passar por um período muito duro, muito grande, com muita coisa a acontecer, que foi o meu período em que eu estive doente. Eu tive cancro da mama e então estava muito ávida de viver, muito ávida de voltar ao normal. Nessa conformidade, eu faço aquela minha apresentação, muito feliz, só conheci o Adelino, também como já disse, e poderia viver 1000 anos. Jamais teria a noção do quanto era importante naquele momento eu contar a minha história. Porque eu vi-te, efetivamente, como vi muita gente, éramos um grupo ainda considerável, mas longe de mim imaginar que poderia estar alguém ali que passou, ou melhor, que estava se calhar até a iniciar o começo nessa jornada de cura. Sim, eu nesse momento estava na negação, tinha feito o primeiro exame e estava à espera do outro exame que ia ser em início de novembro e por isso estava naquela ilusão que aquilo não era nada, porque eu estava com muito medo, certo? Por isso é que estamos a falar de travessias do medo. E então ao ouvir-te foi mesmo aquela sensação de afinal há um caminho, que não sei bem qual, mas pelo menos já
há também uma luz ao fundo do túnel. Por isso, realmente, eu naquele momento, não sei se recordas, mas a apresentação que eu fiz foi passar um desafio de saúde, nem consegui dizer a palavra cancro. Eu recordo-me disso, e permites-me naturalmente, porque somos amigas, claro, e eu tenho confiança para isso. Notei uma tristeza, senti, não notei porque tu foste simpática, tu és extremamente educada, és agradável, mas notei uma tristeza muito grande. Consegui também entender que todos nós que estaríamos ali seria porque estávamos à procura de alguma coisa, certo? E que não estaríamos numa fase da nossa vida, ou estaríamos numa fase muito up ou muito down, na minha ótica. Porque senão não estaríamos ali, não teríamos guardado um tempo para nós, para nos tratarmos e para, acima de tudo, aprendermos. Porque eu cada vez mais, e isto tenho mesmo que dizer, e quem nos está a ouvir, eu cada vez mais quero aprender. Sou ávida de aprender, de viver, e ali foi uma aprendizagem incrível. E a única coisa que eu notei em ti foi tristeza. Longe de saber, repito, longe de saber, estávamos ali há umas horas, mas essa negação que falas não tinha capacidade para perceber na altura sequer, até porque não sabia mesmo. Pronto, depois ao longo que nem foram 7 dias, não é? Nós fomos nos conhecendo, eu aí já fui-me abrindo. Sim. Aos poucos e mais individualmente, não tanto assim em público como foi a nossa apresentação. Depois, quando entrei mesmo no processo, que foi a cirurgia, os tratamentos, principalmente na fase dos tratamentos de quimioterapia, eu, como estava-me a sentir muito sozinha, porque eu estava a morar sozinha, e tinha decidido que eu controlo, ou pelo menos tomo consciência, o que é que eu estou a pensar, como é que eu estou a sentir e o que é que eu estou a verbalizar. Certo. Que foi isso que nós aprendemos também. E é mais valia dessa aprendizagem, sem dúvida. E então eu tomei consciência que também não queria ouvir das outras pessoas coisas que me deitavam mais para baixo, que não me empoderavam. Certo. Pronto. E então a vossa presença, a vossa, que foi a tua e mais de alguns colegas dessa turma, foi realmente, era uma luz. E tu lembras-te destes momentos? Lembro muito bem e também permite-me, aliás, partilhar uma coisa. Eram momentos muito verdadeiros, muito duros, muito crus às vezes até, mas com uma bondade e com um amor sempre presentes. Sim, porque eu isso sentia de todos, ok? De todos. Eu muitas vezes, e tenho que dizer isto, eu estava noutra parte da jornada, noutra parte da travessia, e eu também tinha medo de voltar a ter medo. E muitas vezes eu não queria falar sobre isso também. Mas, no entanto, percebia o impacto que isso tinha em ti. E que o impacto era extremamente positivo. E então eu própria esforçava-me, ia buscar a minha coragem, porque eu sou corajosa, não sabia era quanto, para também tentar... eu não gosto de dizer ajudar, porque não é bem ajudar. Eu tentava, que foi como fizeram a mim também, outras pessoas, era o amparar, tentar amparar e, acima de tudo, de uma forma boa, de uma forma bonita e de uma forma divertida. E acho que no nosso grupo isso foi sempre uma constante. Sim. Forma divertida era a parte que eu gostava, okay, que adoro em ti. De brincar, por exemplo, eu tenho uma parte que é das coisas mais, eu agora rio-me imenso, como é evidente, na altura não achei piada, muita piada, porque esse medo que se apodera de nós é realmente incrível. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de tirar sangue. Eu recordo-me disso, eu ia tirar sangue, fazia análises e andava com o pensinho uma semana. Os meus pais comprovam isto, gente, é verdade, ok? É mesmo verdade. E o que é que acontece? Quando eu vou ao oncologista a primeira vez, e tu sabes muito bem, nós temos que fazer análises sanguíneas antes de cada tratamento. Sim. Eu fazia tratamentos semanais. E então, a páginas tantas, o médico diz-me: mas a Joana vai ter que tirar sangue todas as semanas. E o médico era muito divertido. Eu comecei-me a rir imenso, a dizer, era. E agora tirar sangue todas as semanas. Ele não, tira mesmo sangue todas as semanas. E eu lembro-me de contar isto, de vocês se rirem de tudo isso. E aquelas pequenas coisas porque... Eu não gosto de dizer eu tive cancro, eu estive com. Foi um estádio, foi um momento. E acompanhar esse momento e saber que a minha experiência pode ter valido para ti, pode ter valido para alguém, pode ter valido para quem nos está a ouvir, que eu sei que esse é o teu grande objetivo. E tu és muito corajosa, Eduarda, muito corajosa mesmo. Porque isto é uma partilha que não tem valor. Isto é um dom que as pessoas têm, que nem todos temos, e tu tens, e isso é de louvar, e eu queria-te mesmo de coração dar-te os parabéns. Mesmo. Isto é de uma coragem que só quem passa
sabe o impacto que tem. Obrigada. E tu também tiveste um grande impacto, quero também que saibas, eu sei que já falamos, mas porque realmente eras mesmo aquela pessoa que eu via já como nós aprendemos no coaching, não é? Eras o ponto B. Era o meu futuro que eu queria realmente focar-me. Por isso deu-me realmente força. E sempre que... Eu estou-me a sentir um Uber da vida agora, ok? Estou-me a sentir um Uber da vida. Eu basicamente estava do ponto A para o ponto B. Não, mas eu percebo e agradeço imenso. Estou a usar as expressões sim. Da É importante, e todos nós, é uma questão de semântica. Mas usar expressões, por exemplo, do caminho, tu eras a luz do meu caminho. Oh, muito obrigada, amiga. Isso até me deixa um bocado emocionada, mas mesmo porque eu estava muito ávida de normalidade e ainda estou. Por exemplo, esta paragem, estes impactos é muito bom para mim, para reflexão. E naturalmente tu fizeste-me o convite, eu aceitei logo de bom grado. A primeira coisa que eu disse, não existe um podcast, isto é a coisa melhor do mundo, é a coisa mais chique do mundo. Eu adoro, muito, muito bom, muito divertido, muito boa onda. E depois ver isto a tornar-se real. Portanto, faz-me acreditar, e queiram acreditar que é frase feita ou que não é fazer que valeu a pena, e que vale a pena, e que nós estamos nos locais certos, à hora certa, e que há aqui um desígnio qualquer, para mim é de Deus, é o que eu acredito, ou chama-lhe universo, Alá, o que quiserem, mas eu acredito acima de tudo é no amor. E acho que o amor é que nos leva a estes caminhos. E nós, eu tenho apenas uma tatuagem. E eu não tenho cara de quem tem uma tatuagem, eu sei, mas eu tenho apenas uma tatuagem que fiz há muitos anos. E ela não tem tradução, ela está em latim, é uma frase pequenina, nada brega, ok, não pensem que é brega porque não é, mas muito gira, que diz lux e acte, lux e vestra. E então, segundo me explicaram, não tem uma tradução literal, mas é uma frase do Evangelho de São João, em que diz que vocês são a luz, tu és a tua luz. Okay, portanto, acho que a luz que vês em mim é a tua refletida, amiga. Ok? Acho que é muito obrigada. Isso. E de todos nós, acho que todos nós temos uma luz. E acreditas que para nós atrairmos esse alinhamento, de aparecer as pessoas certas, há um trabalho também interno a ser feito? Claro que sim. Na minha ótica de vida, há um trabalho que é educacional, aquele da primeira infância, das relações que temos, da adolescência, de tudo aquilo, dos exemplos que temos, das vivências, mas acho que há uma parte... Eu lembro-me há uns anos de um padre dizer uma coisa numa homilia, porque eu sou a pessoa que ouve as homilias até ao fim, ok? E estou atenta, ainda por cima, que ele dizia que nós estamos a morrer desde o dia que nascemos. Impactante aquilo para mim, eu fiquei até a pensar, Fónix, não sei se pode dizer Fónix, também já disse, vou dizer Fónix mais uma vez, não digo mais, 3 acabou, 3 já custou a primeira. E o que é que acontece? Que todo este trajeto, todo este percurso, que nos está realmente a encaminhar para alguma coisa, e essas duas coisas, e isso é algo certo, e se os impostos também, não é? São certos. Agora, essa preparação interna, acho mesmo que há ali um ponto crucial na vida de alguém, seja uma doença, como lamentavelmente foi o nosso caso, seja o nascimento de um filho, seja a perda de um emprego, seja uma relação cortada com a nossa filiação, com alguém de família, um divórcio, uma castração qualquer de um sonho que queiramos ter, acho que aí é que começa o trabalho interno. Porque enquanto tudo está tudo muito bem, aliás, eu adoro que seja tudo bem, não me interpretem como aqui uma profetisa de uma desgraça qualquer, que nem gosto, eu adoro que seja tudo bem, mas acho que há ali um impacto na vida da pessoa que eu chamo-lhe, e a minha mãe diz muito isto muito bem, é um abanãozito, pá, nós lemos um abanãozito e percebemos, calma que a estrutura abanou. E se a estrutura abanou, eu tenho que ir lá buscar força a um sítio qualquer que eu não sei bem onde é. Mas depois, lá está, cada um faz o seu caminho. Há quem meta uma mochila às costas, vai a Santiago. Há quem se inscreva num curso. Há quem se retire mais um bocado e fique um bocadinho mais fechado. Há quem tenha necessidade do outro. Há quem vá para a natureza. Há quem vá nadar, há quem vá correr. Mas pronto, acho que esse trabalho, porque a resposta está muito, muito dentro de cada... E o trabalho interno, sim. Agora, como fazem, como creem, como acreditam, acho que isso é uma escolha muito própria de cada um. Claro que sim. Muito bem. Por exemplo, no meu caso, a escrita foi uma das coisas que eu utilizei bastante e tudo começou por escrita terapêutica antes de chegar ao livro. E agora, falando do livro, eu sei que tu já leste. Já li, sim, já li. Fui das primeiras a ler o livro, fui das primeiras a ter o livro e tenho uma dedicatória no livro. Que pese embora estamos aqui de coração aberto, eu era para trazer o livro e partilhar, mas não quero porque é uma coisa muito para mim.
É uma coisa pessoal minha que a Eduarda me ofereceu. Ok. Há alguma coisa que tu queiras salientar no livro? Possas Várias. partilhar com... Várias. Eu acho que o livro tem uma forma tão genuína, tão... Reparem, eu falo muitas vezes que sou ávida de normalidade e gosto de normalidade, porque eu acho que nós estamos a caminhar para um caminho de muita situação de querermos, sei lá, ascender a situações muito diferentes e estamos a perder um bocado a nossa essência do que é ser normal. Seja lá o que for isso de ser normal. Mas eu quando falo normal não é normal, é simplicidade, ok? E isto no livro da Eduarda Maia é algo que nós estamos a ter uma conversa com uma pessoa amiga. E essa parte tão genuína, tão boa, tão carinhosa, tão alguém quase que nos trata por tu, eu acho que é incrível. E acho que o livro deve ser lido não só por quem está a passar por uma questão de saúde, mas por toda a gente, porque eu vos garanto que se vão identificar, não é 100, é 300, é 1000%, com tudo, porque fala de pessoas, de pessoa para pessoa. E é algo muito... é algo que nada atualmente pode, a meu ver, e tendo em conta tudo o que é a informação, a IA, tudo que agora se vê tudo, agora de repente toda a gente escreve bem, foi uma coisa incrível, a pessoa começou toda a escrever bem, e a parte da minha vida é escrever, como tu sabes, e eu noto que toda a gente no momento pode escrever bem. Então ali vê-se que realmente é a Eduarda como a Eduarda é. E não vou contar mais, não faço spoiler. Claro. No geral é isso que eu gosto. O que é que eu mais gostei da parte do livro? E gosto sempre disso nos livros, mas no da Eduarda eu gostei mais, talvez porque eu conheço a Eduarda, que é a parte dos agradecimentos. Os agradecimentos costumam ser uma performance no livro, algo de agradeço à minha mãe, à minha tia, ao meu gato, ao meu periquito que esteve lá, não sei o quê, mas não, se lerem a parte dos agradecimentos, nem que pega no livro, passa logo para os agradecimentos, que é uma parte muito boa, porque é realmente um agradecimento genuíno, puro e individualizado. E isso é algo que atualmente se está a perder e que é pena. E a Eduarda trouxe-me isso de volta e fez-me acreditar nisso de volta. Portanto, aconselho toda a gente a ler, a oferecer o livro a alguém que está numa fase melhor, melhor ou pior, porque é bom para os dois casos. Ok? Não pensem que é um livro de... Eu sei que vão-me se calhar crucificar, de autoajuda, eu não gosto dessas palavras, mas não é um livro de autoajuda, é um livro bonito, é um livro sobre a vida. E a vida é para ler quando estamos melhor e menos melhor, ok? Portanto, também não é só um livro que a Eduarda escreveu para quem está muito mal, está bem? É para quem também está bem, para perceber e valorizarmos cada vez mais a parte boa que é a nossa vida. Obrigada, Joana. Gostei muito de ouvir, porque de alguma forma eu escrevi mesmo com o objetivo de ser leve e prático e real. É real. Portanto, era esse acima de tudo é real e genuíno. Eu não me canso de dizer esta palavra porque acho que é a que define melhor a leitura e a minha leitura e a tua escrita. É uma forma genuína de ver os problemas. Ok, muito obrigada. Agora, para finalizarmos, já tiveste algum medo, que podemos não estar a falar só de doença, e a ideia é transmitir aqui uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir, algo que já aconteceu contigo, que já falaste aqui, mas agora deixar assim uma frase, que pode até nem ser doença, pode ser um medo assim de modo geral, que realmente tu olhas e foi algo que no início não foi, que medo é sempre uma situação desafiante, mas que agora olhas e dizes aquilo foi mesmo bom para mim porque agora consigo olhar para a vida de forma diferente. Certo, Eduarda, amiga, é assim, eu percebi ao longo da minha vida, eu vou fazer 42 anos, já passei por muitos desafios, que não só a doença, e passo, como todos também, isso não me difere da restante humanidade. Mas é assim, eu comecei por adotar, eu vou deixar aqui duas frases, ok? Que adoro, não são da minha autoria, como é evidente, foi algo que eu li nessas redes sociais da vida, que é: o medo é o meu melhor inimigo. Isso marcou-me imenso. Eu não gosto de sentir medo. O medo é desconfortável. O medo tolhe, o medo dá dor de barriga, o medo dá dor de garganta, mas é um bom inimigo, porque é o inimigo que te dá, pelo menos no meu caso, o boost de vai, é agora, tens de ir, tens de fazer, é agora. Depois vê-se. Eu interpreto medo assim. Portanto, é um inimigo, mas é bom, porque me cria ação e me cria vontade de ir. Depois, do que é que eu tenho medo atualmente? Já tive muitos, agora não tenho muitos.
tenho alguns, continua a ser o meu melhor inimigo, mas é de perder a minha alegria. Esse, honestamente, é o meu maior medo. Porque, deixando a segunda frase que eu tinha dito no início da minha intervenção, a alegria, e tu conheces o resto, podes dizer, é a coisa mais séria da vida. Sim. A alegria é a coisa mais séria da vida. Não percam a alegria. Mesmo no meio de uma confusão, mesmo no meio de uma situação que pareça angustiante, façam uma piada, brinquem convosco, brinquem, rir-se de nós, é a melhor coisa que está a contar. Eu ainda agora estava para aqui, ia vir para aqui, estava-me a vestir, ia trazer um blazer, ia pôr uma coisa, depois sentei-me e vi a minha pancita e não sei o quê, aquela coisa, e depois eu própria estava a dizer, oh meu Deus, eu vou falar sobre uma pessoa que superou tanto, eu já superei tanto e estou preocupada com isto, e ri-me de mim própria. Por isso sim, eu temo, é a única coisa que eu temo, é perder a minha alegria, porque a alegria é o maior motor, é a maior combustão que eu tenho para seguir em frente, para sorrir, para ter um sorriso alegre, genuíno e bonito. E a ti para terminar, vou-te só dizer uma coisa que acho que é importante. Esta coragem não advém de algo mau que tu passaste. Esta coragem tu já a tinhas. Eu acredito que isto foi o catalisador apenas. E se não fosse este era outro. Porque tens missão, e tu sabes disso. A tua tristeza inicial fez-me confusão. Tenho também que ser honesta. Mas depois eu fui começando a entendê-la muito, muito, muito melhor. E a partir do momento que eu entendo, também é algo que eu tenho medo. Também já só para terminar. Tenho medo de deixar de entender o outro. Porque acho que sou empática e quero ser sempre empática e às vezes tenho esse receio de continuar o julgamento, de julgar e pronto, e basicamente é isso. Mas o maior é perder a alegria, porque com a alegria conseguimos tudo desta vida, tudo. A alegria é a coisa mais séria da vida mesmo. Eduarda, muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer, muito obrigada e mais uma vez muitos parabéns. Comprem o livro, ok? Comprem o livro e não ganho comissão, ok? Estou a dizer mesmo porque gosto de partilhar coisas boas. Estou-me a sentir uma Oprah da vida. Agora de baixo todos tinham... Não temos nada. E pronto, um beijinho enorme, Eduarda, e muito obrigada pelo convite. E vir estrear este podcast que vai ser um sucesso é ainda a maior alegria que me podias ter dado. Obrigada, amiga. Obrigada. Muito obrigada. Continuem com alegria e sigam a travessia com alegria. Obrigada. Que esta travessia possa reencontrar-te na tua própria travessia, de forma a que consigas ter uma perspectiva diferente ou simplesmente teres passado um tempo muito bom e útil e com sentido. Atravessamos juntos nesta travessia. Até à próxima travessia.